Eu, irmão Paulo, saúdo todos os irmãos e as irmãs, amigos e ouvintes, com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já passa da 1h45 da madrugada. Bom dia a todos. Compartilho com os irmãos aqui no livro de Malaquias, no capítulo 1 e versículo 1 em diante. A ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Tá vendo, meus amados irmãos? Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo o ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecido somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde o termo de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu termo, o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Tá vendo, meus amados irmãos? Malaquias profetizou cerca de 100 anos após os primeiros exilados terem voltado de Babilônia. Embora os repatriados tivessem de início reagido com zelo, a sua restauração com o decorrer dos anos, a sua dedicação a Deus foi diminuído. Tá vendo, meus amados irmãos? Por volta de 430 da década, Malaquias censura-os por sua falta de confiança em Deus. Tá vendo, meus amados irmãos? Adoração sincera e desobediência à lei divina. O versículo 2, meus amados irmãos. Olha só o versículo 2, ó. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Tá vendo, meus amados irmãos? Os israelitas achavam-se duvidosos quanto ao amor divino, por causa das aflições que sofriam. Chegaram, inclusive, a acusar a Deus de ser infiel às promessas do concerto. O Senhor mostra-lhes, então, o cuidado especial que lhe vinha dispensando no decurso dos anos. Na realidade, era Israel que havia deixado de amar e honrar a Deus por haver
desobedecido à lei. Tá vendo? Israel desobedeceu a lei de Deus. Olha o versículo 6, ó. Versículo 6, ó. Filho, ó, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Tá vendo, meus amados irmãos? Olha o versículo 8, ó. Porque quando trazei animal cego para o sacrifício, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agradado em ti? Tá vendo, meus amados irmãos? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tá vendo, meus amados irmãos? O 3, versículo 3, olha só o que nos afirma. Ó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Tá vendo? A palavra aborreci significa apenas que Deus escolherá a Jacó em lugar de seu irmão Esaú para herdar as promessas do concerto e ser progenitor do povo escolhido através do qual viria o Messias. A rejeição de Esaú e de seus descendentes nada tem a ver com o seu destino eterno. O desejo de Deus era que eles viessem a servi-lo e a receber-lhes a bênção, como está lá no livro de Gênesis, meus amados irmãos, 25 e 23. Vamos ler lá. Gênesis 25 e 23. Gênesis 25 e 23. Olha aqui. 23, ó. Olha só. Vou começar do 2 só para os irmãos entenderem, ó. E os filhos lutavam dentro dela. E então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Tá vendo, meus amados irmãos? Rebeca, né? Ela não tinha filho. Mas quando Deus abriu a madre dela, ela deu filho ao marido dela. Aleluia. Né? Como diz aqui, ó. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Agora o 23, ó. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Tá vendo, meus amados irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Deus poderoso. Então, meus amados irmãos, e também em Romanos 8:13, versículo 8 e o 13, tem uma passagem aqui, ó, o 13, ó. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Tá vendo, meus amados irmãos? A palavra de Deus, aleluia.
Versículo 8. Versículo 8 nos afirma a palavra do Senhor. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresentai-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo, meus amados irmãos? Aleluia. Malaquias apresenta uma acusação contra os sacerdotes da terra. Primeiro, eles desprezavam o Senhor, oferecendo-lhe animais aleijados ou doentes, tá vendo, meus amados irmãos? O que contraria a lei de Deus, tá vendo? E daí, se os irmãos quiserem ler lá Levítico 22, meus amados irmãos, tá explicando lá. Segundo, como crentes em Cristo, devemos ofertar a Deus o melhor que possuímos, nossa vida inteira, como sacrifício vivo. Olha só, meus amados irmãos, que palavra poderosa. Romanos 12:1, onde está escrito lá, se os irmãos quiserem ler lá, lê lá, irmão, que fala assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. O que agrada a Deus, meus amados irmãos, é nós obedecer, ser fiel, ser obediente, nos apresentar em sacrifício santo e agradável a Ele. O tempo que dedicamos à oração e ao estudo da Bíblia. Quanto tempo de oração os irmãos passam orando? As irmãs oram quantos tempos? Ora pelo menos 1 hora? Porque as irmãs do círculo de oração falam que é irmã do círculo de oração, mas eu não aguento orar 1 hora direto? Né, meus amados irmãos? Olha aqui, ó. O tempo que dedicamos à oração e ao estudo da Bíblia deve ser o horário nobre do dia e jamais quando estivermos cansados para fazer outras coisas. Terceiro, a mesa do Senhor era usada para sacrificar os animais trazidos em oferenda pelos filhos de Israel. Se os irmãos ler a palavra de Deus com carinho, com amor, com dedicação a Deus, os irmãos vão entender essa passagem. Louvado seja Deus.